todos, espero que todos estejam bem. Eu gostaria, de agradecer imensamente a participação e a presença de todos vocês, né? A gente está nesse período agora de isolamento, mas acredito que essas atividades assim são muito importantes, né? Eu tinha também diversas dúvidas em relação ao mestrado e acredito que a gente consiga hoje ajudar vocês. Então, se vocês também tiverem perguntas, no final da apresentação do professor Márcio, a gente vai abrir para perguntas e tudo, comentários, e a gente consegue tirar algumas dúvidas também. Tá bom? Então, novamente, professor, se apresente aí aos poucos que não conhecem, né, uma figura tão famosa aí no meio acadêmico. Eu tenho aqui diversos alunos, então, por gentileza. Bom, boa noite, pessoal. Antes de mais nada, queria agradecer a organização, né, do Leonardo. Acho bacana essa iniciativa, né? O Leonardo é mestrando aí na reta final já, e a reta final é muito desgastante, né? Então, eu acho que a gente tem que elogiar a iniciativa de não só trilhar na reta final, como também ainda conseguir desenvolver outras atividades que a gente vê que não é fácil, né? Então, Leonardo, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Agradeço aí a todos que puderam prestigiar, né? A gente tem colegas aqui já em fase final, colegas que já terminaram, como o caso do Rafael, né? A Raquel que está começando. Então é bom a gente contar com diversos públicos, né? A proposta desse, desse evento é a gente conversar um pouquinho e tentar esclarecer algumas dúvidas sobre o processo de mestrado, né? Atualmente eu estou na coordenação, né? A gente costuma dizer que está, que não é. Primeiro porque tem um mandato, né? E segundo que a gente nunca sabe o dia de amanhã, especialmente em tempos tão difíceis, né? Então, eu estou coordenador desde dezembro do ano passado, é muito recente. Eu já tenho experiência de coordenação, mas não de mestrado, né? Tenho experiência de graduação e de pós-lato sensu, quase 10 anos, né? E mestrado, apareceu a vaga, o antigo coordenador, o Murilo, ele não quis concorrer novamente, e aí tem gente que é maluca e resolve comprar a briga, né? No bom sentido, que só teve eu de candidato. Então, a gente está aí. É um desafio interessante. A minha formação toda é em administração, né? Tanto graduação, fiz uma pós em finanças, lato sensu, depois fiz um mestrado com ênfase em marketing e o doutorado com ênfase em estratégia. Então, é toda a carreira dentro da área de administração. E, curiosamente, eu tive um convite para falar um pouco sobre mestrado ontem no Cefet. Até falei com o Leonardo que foi uma experiência boa, porque a gente já testou o modelo, né, à distância, e foi muito proveitoso. E eu conversei com o pessoal ontem que alguns pequenos erros que eu cometi ao longo do meu percurso de mestrando, de doutorando, talvez se eu tivesse alguém para me falar antes como era, talvez eu não teria cometido esses pequenos erros, né? Não foi nada grave, mas são às vezes pequenos caminhos que você toma que te faz perder tempo. E tempo é um fator chave aí no processo do estrito sensu, né? Eu gosto muito de conversar sobre isso, de vez em quando, mesmo antes de assumir a coordenação, o Murilo sempre me convidou para participar das apresentações, né? A gente acaba fazendo palestra em graduação, justamente para estimular as pessoas e para desmistificar algumas questões, né? Então, na verdade, o Leonardo fez um roteiro que eu gostei muito e eu vou tentar seguir aqui, eu botei uma colinha aqui do lado, eu não fiz slide não, vou conversando, vocês fiquem à vontade, podem já ir anotando as questões aí no chat, né?
e aí depois da fala a gente tenta responder cada uma, o que eu souber, a gente tenta responder, né? Bom, primeira coisa, o que é mestrado? As pessoas costumam perguntar o que é. É comum a gente ouvir, eu recebo muitas mensagens de ex-alunos de muito tempo de graduação, e às vezes as pessoas falam assim, Márcio, eu não estou não tô fazendo nada atualmente, eu estou de bobeira, e eu queria melhorar o meu currículo, estou pensando em fazer mestrado. Minha irmã já falou isso para mim, e num primeiro momento, dependendo da intimidade que eu tenho com a pessoa, eu costumo falar assim, olha, se você está à toa, de bobeira, e está querendo ocupar o tempo, não faça mestrado. Mestrado não é isso. Né? O mestrado não pode ser visto como um passeio, algo que vai te ocupar o tempo. Para ocupar o tempo, eu recomendo outras coisas de curta duração. Né? Faz um curso de curta duração, na melhor das hipóteses, até um lato sensu. Né? Mas o mestrado é um compromisso muito puxado para você inserir na tua vida sem conhecer esse negócio direito. Existem diferenças aí bastante significativas entre o mestrado, que é classificado como uma pós-graduação stricto sensu, junto com o doutorado, é stricto sensu porque o foco é estreito, e a pós-graduação lato sensu, que tem um foco amplo, e aí são as especializações e os MBAs. Né? Uma diferença grande já é essa que eu comentei, o foco. O foco do mestrado e do doutorado é muito restrito, você vai pegar um assunto muito objetivo e trabalhar com profundidade esse assunto. No MBA, numa pós-graduação lato sensu, você vai olhar isso já com um olhar mais largo, né, mais aberto. A carga horária é muito diferente, o tempo de dedicação fora de sala de aula é muito diferente. A gente percebe, às vezes, MBA, as pessoas dedicam pouco tempo fora de sala de aula. O mestrado, a dedicação fora de sala de aula, ela precisa ser muito grande, senão você não avança. O próprio conceito de formação, mestrado faz parte da formação continuada. Quando você termina um mestrado, você recebe um diploma, e o lato sensu você recebe um certificado. Tem uma diferença bastante grande, né? Inclusive com aspectos regulatórios, mestrado, doutorado, tem uma regulação própria, são fiscalizados pela CAPES, ao passo que lato sensu, pelo menos até ano passado, não existia isso. Eu acredito, eu estou um pouco por fora, eu deixei a coordenação em maio do ano passado, até maio eu não me recordo de existir. Existia um projeto de lei para regulamentar, não regulamentar, mas para fiscalizar com mais intensidade os MBAs, lato sensu, né, que ocorrem de uma forma mais livre. As pessoas perguntam, o mestrado é só para quem quer dar aula? Não. A gente tem muitos egressos, né, muitos mestres que passaram aqui conosco, que nunca deram aula e fizeram um mestrado, nosso mestrado é de modalidade profissional, e continuam não dando aula. Eles tiveram um aprofundamento na carreira. Né? Tem muita diferença entre mestrado profissional e mestrado acadêmico? Olha, vou ser muito transparente com vocês. Não tem muita, não. A própria CAPES ela vai tentar, assim, todo ano a gente participa dos fóruns, participa das discussões, e cada ano parece que a CAPES entende melhor o que é um mestrado profissional e o que é um mestrado acadêmico. Isso, para vocês terem ideia, o conceito de mestrado profissional ele foi definido, né, regrado, em 1998. Já existiam programas com essa ênfase, né? Mas em 98 que isso virou como regra. E mais de 20 anos depois, a gente ainda não entende direito. O mestrado profissional,
ele já foi avaliado com as mesmas regras, com as mesmas réguas do mestrado acadêmico. Então é muito penoso, né? A gente acaba com o mestrado profissional tendo que trabalhar mais. E aí, às vezes, o aluno entra no mestrado profissional e fala assim, ah, não, eu vou entrar no mestrado profissional porque lá eu não vou precisar ler tanto, não vou precisar escrever, né? Nada disso. É um mestrado. É um mestrado. A questão toda, a grande diferença mesmo hoje, se você falar assim, olha, tem uma grande diferença, eu vou colocar duas. O resultado das pesquisas, em geral, o mestrado profissional, ele preconiza trabalhos mais aplicados. Se você quiser fazer uma pesquisa pura, por exemplo, que também é difícil no acadêmico, né? Principalmente na nossa área. Mas se você quiser fazer uma pesquisa, por exemplo, um ensaio teórico, uma coisa assim, o mestrado acadêmico, o mestrado profissional não combina muito com isso. Mas talvez a principal diferença seja o financiamento das pesquisas. O mestrado acadêmico ainda existe a figura das bolsas. Isso cada vez menos, né? Com as políticas públicas aí de sucateamento da educação. Então, as bolsas elas estão minguando com o tempo, mas são ofertadas bolsas normalmente para os mestrandos e doutorandos para que eles se dediquem integralmente aos projetos de pesquisa. O mestrado profissional não conta com nenhum tipo de financiamento. É tudo feito por amor, né? Então, em geral, as pessoas perguntam, e os horários de aula e tal? Em geral, as aulas ocorrem à noite, justamente porque a gente entende que as pessoas trabalham. As pessoas precisam trabalhar para se manter, né? Então, o mestrado, em linhas gerais, é isso. Vou falar um pouquinho melhor aí sobre a questão do ingresso, a permanência e o que acontece depois, né? Para entrar no mestrado, eu até brinquei com o Leonardo, eu falei, vamos colocar um título tipo assim, ingresso e sobrevivência, né? Eu acho que é para o pessoal entender como é que as coisas acontecem. A entrada no mestrado, ela varia muito de programa para programa. Tem programas que vão pedir, por exemplo, teste AMPAD e análise curricular. Em administração, a quase totalidade dos programas exigem o chamado teste AMPAD, né, que inclusive no ano passado mudou a forma de aplicação das provas, não só a forma, mas também conteúdo, né? Hoje você consegue fazer teste AMPAD online, até por conta da pandemia, mas você tem duas modalidades de teste AMPAD, uma orientada a programas profissionais e outra orientada para os programas acadêmicos. E aí a gente recebe um monte de e-mail, né? Como é que funciona? Como é que vai ser? O nosso próximo edital ele ainda não começou a ser pensado, ele deve ser publicado só em maio do ano que vem, mais ou menos. Mas a gente já comecei a discutir com o colegiado e provavelmente nós iremos aceitar as duas modalidades, né, de prova. O nosso programa, o processo seletivo, ele ocorre em duas etapas. A primeira etapa é uma etapa inicial e eliminatória, em que são oferecidos um número de vagas. Então, por exemplo, no último edital foram oferecidas 20 vagas. A tendência é que no próximo edital sejam ofertadas menos vagas, 10, talvez 5. E essa primeira fase ela é composta de análise curricular, que envolve trajetória acadêmica e trajetória profissional, e a nota do teste AMPAD. Né? Às vezes a gente coloca entrevista e tal, mas entrevista é muito subjetivo e a gente tem tentado objetivar bastante o processo, para não haver nenhum tipo de questionamento, né? A gente não abrir muito espaço para esse tipo de coisa. A gente tenta fazer um processo muito assim, certinho. Aí as pessoas que passam nessa fase, então, por exemplo, 20 vagas entraram 20. Elas vão ser submetidas a um curso de formação básica. Esse curso, inclusive, está ocorrendo no momento.
Os nossos candidatos eles estão terminando as 2 disciplinas iniciais e irão começar mais 2 disciplinas. São 4 disciplinas no total. E aí, uma vez dentro do curso de formação básica, é o candidato com ele mesmo. São 20 vagas, são 20 selecionados, ele precisa, entre aspas, sobreviver ao curso, né? Ele, inclusive, tem direito a reprovar uma disciplina, mas reprovando 2 está desligado, e reprovando 2 no programa é desligado do programa também. Sobre requisitos, você precisa ter graduação em qualquer área, você pode ser engenheiro, educador físico, profissional de enfermagem, estou falando de diversas áreas aqui, historiador, né, administrador ou administradora. A gente não tem uma exigência de aderência à área. As pessoas perguntam se é preciso ter especialização. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Na verdade, inclusive, esse modelo de formação nosso aqui, do discente sair da graduação, às vezes ele querer passar por uma especialização, depois um mestrado, depois um doutorado, é muito nosso. É muito comum lá fora, e hoje alguns programas aqui do Brasil também, que o discente saia da graduação e ele vai fazer direto o doutorado, sem ter feito mestrado. A FGV, ela fazia isso, faz ainda. Quando eu fiz doutorado, eu fiz disciplinas com um colega que ele saiu da graduação e foi direto do doutorado, né? E aí ele fazia o mestrado junto. Ele falou, Márcio, se eu não der conta do doutorado, pelo menos eu saio com o mestrado. Falei, cara, mas por que tudo de uma vez, né? Por que essa loucura de tempo, né? Aqui no Brasil, a formação, ela realmente é uma escadinha. Lá fora, o foco é um pouco diferente. O doutorado, ele é direcionado mesmo à pesquisa, e o mestrado ele é muito direcionado à sala de aula ou a uma questão mais executiva, que aí é o caso do mestrado profissional, né? Nós exigimos, por uma questão regimental, proficiência no idioma. Então, o que acontece hoje? Você precisa tirar uma nota mínima em inglês no teste ANPAD. Se você não tira essa nota, até a tua defesa, você precisa apresentar um parâmetro mínimo de proficiência, que aí pode ser o TOEIC, o TOEFL, o GMAT, qualquer programa desses aí. Isso é uma barreira, tá? A gente tem situações aí de discentes que não fizeram a proficiência, às vezes situação que a dissertação está pronta para defender, e aí se o prazo acabar, perde o programa. Isso é uma complicação. Então, são muitas exigências, elas precisam ser cumpridas. Currículo Lattes é uma coisa que é importante antes, para o processo seletivo, durante, muito importante, porque assim é importante não só para você que é mestrando, mas é importante para o mestrado, porque a CAPES colhe dados ali, e a tua vida acadêmica ela precisa ser espelhada ali. E muito importante depois, né? Todas as bancas quase que eu participo, eu brinco com as pessoas, eu falo assim, quando termina lá, né, o rito de defesa e tudo ocorre bem, aí a hora dos abraços e tal, eu falo assim, gente, e aí, cara, o que você vai fazer agora? Aí as pessoas falam, vou respirar, vou arrumar a dissertação, né, vou fazer isso. Não, cara, você vai em casa agora e muda o seu status no currículo Lattes, de mestrando para mestre. A gente não faz isso em rede social, o pessoal quando separa, termina namoro e tal, não muda status, né? E isso é importante pra caramba, porque é suficiente para te colocar numa vaga, te abrir uma porta. Eu, em processo seletivo, eu já torci o nariz em situações, estou abrindo o jogo aqui com vocês, situações que eu vou olhar currículo Lattes, e aí tá 1 ano sem atualizar,
2 anos sem atualizar. Aí eu bato o olho e falo, cara, esse aqui deixa de lado aqui, não vou olhar aqui agora não. Aí eu vou olhando os candidatos que, pô, se nos últimos 2 anos a pessoa não acrescentou nada, ou ela não teve nada, assim, que foi relevante para ser registrado, ou ela não registrou. E isso é tão importante que, vocês acompanharem notícias aí, isso repercutiu nacionalmente, repercutiu mundialmente com os ex-ministros e ministros da educação, né? A questão de registros no currículo Lattes. É autodeclarado, você coloca o que quer ali, então você precisa ter comprovação daquilo que você coloca, né? Uma outra forma de entrar que eu acho interessante é o aluno especial. O aluno especial é uma forma, assim, é um período de experiência tanto para o aluno quanto para o programa. Porque quando você faz uma disciplina como aluno especial, você tem a oportunidade, e eu vou explicar como é que a gente oferece isso, você tem a oportunidade de entender na prática o que é um mestrado. Muitas pessoas, às vezes, têm aquela ideia inicial, né? Porra, não estou fazendo nada, quero dar um upgrade na minha carreira e tal, como é que eu faço? Acho que eu vou fazer um mestrado. E o problema não é nem entrar, cara. O problema é você concluir. E eu já tive situações de abrir 7 vagas de aluno especial e dos 7, só um virar aluno regular. Os outros 6, o que eu não acho ruim, né? Os outros 6, alguns assistiram uma aula só e na hora que viram aquele monte de coisa para ler, o pessoal deu linha, né? Outros resistiram mais algumas aulas, mas viram que assim não era só o susto inicial, era aquilo lá de uma forma constante, né? A cada encontro era aquele montão de leitura. Não existe um número mágico, mas o mestrando ele lê em média 200, 300 páginas aí por semana, né? Isso é o que se espera. Você pode até ser mestrando e falar, não, eu só leio 30, mas você pode inclusive virar mestre, né? Mas o trabalho não vai funcionar tão bem. É a prática que vai levar à perfeição. Não adianta você querer sentar numa cadeira e começar a escrever, que é muito difícil ter aquela luz assim, né? Você precisa ter muita musculatura teórica para poder ter argumentos e começar a constituir esses argumentos de forma encadeada, né? Então, o aluno especial, ele tem a oportunidade não só de ouvir da boca de alguém, né? De repente, eu ouvi o Márcio falando, mas ele vivencia aquilo, sem estar no programa. Porque uma vez dentro do programa, se assume compromisso, né? Tanto o aluno assumir um compromisso com o programa, quanto o programa assumir um compromisso com o aluno. E aí, esse aluno passa a ser registrado para a CAPES, ele passa a existir, né? Ele começa a se cobrar, ele começa a falar assim, você começa a ter um custo maior de mudança, ele começa a falar assim, puxa vida, eu já estou dentro, né? Tanta gente queria entrar e eu consegui, agora será que eu vou desistir? E isso é péssimo, porque a pessoa às vezes arrasta aquilo sem querer, e ele vai, quando chega lá no final ele percebe que não era aquilo, e tempo, é investimento, é um esforço, é saúde que vai embora se a pessoa não está legal, sabe? Então, eu aconselho todo mundo que puder fazer um período como aluno especial. Ele é um aluno ouvinte, mas ele tem uma obrigação de cumprir tudo que é dado na disciplina. E se ele virar aluno regular, ele consegue aproveitar aquele crédito se ele tiver sido aprovado, né? Bom, além dos conselhos, dos esclarecimentos, da possibilidade de fazer disciplina como aluno especial, eu costumo brincar com o pessoal o seguinte, fala assim, ó, não faça mestrado
se você não tiver algumas características, né? Que características são essas? Se você não for uma pessoa dedicada, eu não recomendo. E aí eu não estou falando que eu não recomendo, porque nós tivemos não um caso, não dois casos, mas nós já tivemos vários casos, e isso tem estudos que mostram, com estatísticas, inclusive, que alunos e egressos de estrito senso, mestrado e doutorado, uma parcela bem expressiva, desenvolve doenças psicológicas, psiquiátricas, né? A gente teve caso de síndrome do pânico, a gente teve caso de depressão, existem uma série de síndromes que são pouco discutidas, né? Por exemplo, a síndrome do impostor, que é muito comum em doutorado, quando você está fazendo pesquisa de longo prazo, 4 anos dedicado, raramente um doutorando, e às vezes também mestrandos, não olham para os seus respectivos trabalhos e pensam assim, caramba, será que isso é verdade o que eu estou escrevendo aqui? Você começa a não acreditar em tudo aquilo que está escrito e começa a não acreditar nos autores que você usou. Você começa a duvidar daquilo que está escrito e você começa a acreditar que você está agindo como um impostor, né? Isso é mais comum do que parece, né? Eu falo assim, parece que fala assim, pô, o Márcio está dizendo que todo mundo que entra no mestrado sai maluco, né? Não é bem assim, mas se você não tiver com a saúde mental bacana, o programa ele não vai te fazer bem. Tem uma ex-aluna nossa, ela não concluiu, eu tenho contato com ela até hoje, ela quer voltar, ela passou por uma situação de saúde muito delicada, muito mesmo, assim, com risco de vida, inclusive, e eu conversei com ela, não era nem coordenador na época, eu era professor, mas assim, tinha abertura, ela me procurou, falei, vamos conversar com a pessoa que te orienta e tal, e, e ela deu abertura, eu falei, olha, a decisão é sua, mas eu, no seu lugar, eu pararia o mestrado, não está te fazendo bem. Eu acho que você primeiro tem que pensar em sobreviver, estar tá viva, estar tá bem, para depois você pensar em dar um upgrade na sua carreira. E realmente ela precisou, né? Se você não for uma pessoa organizada, não estou falando só organização com papéis, mas organização com tempo, o mestrado não é uma boa. Você precisa ter hora para cada coisa, porque a tendência é a gente protelar, né? Se você não gosta de compromissos de longo prazo, não é uma boa, porque você com compromisso de longo prazo, você não consegue se organizar, você começa a protelar as coisas, né? Aí você fala assim, tem 2 anos para fazer uma dissertação. Aí daqui a pouco eu tenho 1 ano e meio, eu tenho 1 ano. Cara, quando você tem 6 meses para fazer a dissertação, você descobre que você não tem 6 meses. 6 meses é o prazo final, mas você tem que entregar para a banca com 1 mês antes. Antes disso, você precisa agendar, passar no colegiado. Então, desses 6, vira assim 4, viram 3 facilmente. Né? O tempo, ele joga contra. Se você não tem tempo disponível, o mestrado pode ser algo assim complicado. Eu fiz mestrado trabalhando em 2 empregos. Eu morava em Angra dos Reis, eu dava aula à noite, trabalhava na prefeitura, eu tinha uma gerência na prefeitura durante o dia e fazia o mestrado no Rio. Cara, eu perdi alguns anos da minha vida, assim, de saúde, né? E doutorado é a mesma coisa. Eu nunca parei. Então, perdi noite de sono, né? Evidentemente. Você tem que entender que alguma coisa precisará ser sacrificada, porque o dia tem 24 horas e isso não vai mudar. Você precisa parar para comer, você precisa parar para dormir, né? Mas aí você começa a aprender a otimizar o seu tempo. Eu andava muito de ônibus, né? Eu ia de carro primeiro para o Rio, mas depois eu preferi ir de ônibus. E aí eu tentava ler, eu viajava muito, pegava voo, eu lia muito no voo, né? Enquanto as pessoas às vezes dormiam, eu estava lá estudando. Você não gosta de ler, e se você não gosta de escrever,
definitivamente não é para fazer mestrado. E se você não suporta trabalhar sob pressão. Eu não estou dizendo que o seu orientador, a sua orientadora vão colocar pressão na tua vida. Existe uma pressão que ela é interna. Eu falo assim, muito abertamente para as pessoas que eu oriento, eu tento trabalhar assim com muito zelo, com muito tato, mas quando existe pressão de tempo, eu sempre recomendo que as pessoas não desistam e tal, mas eu deixo as pessoas trabalharem com uma certa liberdade de escolha, né? Eu acho que existem algumas premissas que envolvem o processo de orientação, e uma delas é que o orientando precisa estar mais preocupado que o orientador. Se o orientador está mais preocupado que o orientando, algo está errado e aí a tendência de não funcionar é grande. Né? Tudo isso que eu falei não significa que isso não possa mudar. Às vezes você não é organizado, organizada, às vezes você não tem tanto tempo, mas você quer muito. Essas coisas podem ser desenvolvidas, essas coisas podem ser aprendidas, as pessoas podem e devem mudar. Né? Não estou aqui sendo taxativo com nada, eu só estou definindo algumas características que, de fato, elas não combinam com a atividade. Bom, mas aí você resolveu e fez, está lá dentro. Dentro do mestrado, você tem algumas obrigações, né? Isso varia de programa para programa. No nosso programa, o mestrando precisa cumprir um rol de disciplinas, de créditos, que são disciplinas obrigatórias e algumas optativas, mas ele precisa cumprir uma carga horária, precisa ter um trabalho publicado, pelo menos em congresso, e precisa ter a proficiência. As pessoas perguntam assim, mas quanto tempo que eu tenho que dedicar ao mestrado? No nosso caso, as aulas acontecem praticamente à noite. Né? Raramente tem disciplina diurna, quase nunca existiu desde 2013, que foi quando o programa começou. Mas o recomendável é que você dedique em torno de 20 horas semanais ao programa. Né? Não existe um número mágico, mas, por exemplo, se você tem tempo disponível, tem gente que consegue licença, né? No meu mestrado eu não consegui, então eu dormi muito pouco. Quando eu fiz doutorado, eu consegui 1 ano de licença. Foi, assim, primordial para eu conseguir escrever tese, fazer pesquisa de campo, ir a campo, entrevistar pessoas, fazer transcrição, ler muito. Então, assim, foi 1 ano de licença, que às vezes as pessoas falam, pô, o cara tirou 1 ano na mamata, né? Foi 1 ano que eu trabalhei, acho que como nunca, né? É possível você continuar trabalhando enquanto você faz mestrado, não há limitação nenhuma. Eu fiz trabalhando, né? Acho que 99% dos nossos alunos fazem enquanto trabalham. A questão toda é que você precisa organizar o tempo, como a gente falou. Então, por exemplo, você tem aula segunda e terça, e você tem as noites livres de quarta, quinta e sexta, fora sábado e domingo. Né? E eu acho que, por vezes, você vai precisar usar. Eu vejo muito assim, às vezes em rede social, a galera às vezes está na pressão e tá sábado e domingo é sagrado. Eu não trabalho sábado e domingo. Cara, na minha vida nunca teve isso, né? E também não tinha rede social para ficar delatando as minhas escapadas, mas em geral, quando você está na pressão, você acaba tendo que abrir mão de alguma coisa, né? Você precisa equilibrar o lazer até para a sua saúde mental, equilibrar tempo com a família, mas nem sempre dá para conciliar tudo. A gente já falou aí da rotina de leituras, né, das disciplinas, estudo, pesquisa e publicação, e uma vez defendida a dissertação, uma vez mestre ou mestra, o que acontece depois, né? O mestrado abre muitas portas, tá, gente? Muitas mesmo. Quando eu fui fazer a minha entrevista,
quando eu fui fazer mestrado, o coordenador da época falou isso, ele falou, olha, o mestrado abre muitas portas, é algo assim muito importante e tal, e realmente assim eu não nego nada daquilo que eu ouvi. Mas uma coisa que é importante, ontem eu acabei roubando essa mesma frase, pegando emprestada, né? Eu quero pegar de novo aqui do professor Sérgio Bulgakov, que é um professor já de bastante renome na área de estratégia, foi inclusive premiado esse ano na ANPAD. O professor Sérgio ele costuma dizer que você pode até se tornar mestre ou doutor, mas é mais difícil você se manter mestre e doutor. E o que ele quer dizer com isso? É difícil você se manter fazendo as coisas que competem a um mestre e a um doutor. Então, mesmo que você esteja dentro de uma empresa, você tem vivências, você tem registros de coisas novas, e o mestre ele é formado justamente para poder escrever relatos, para poder contribuir com conhecimento, né? E a gente vê muito colega que termina e nunca mais escreve nada, nunca mais usa desse conjunto de habilidades, capacidades que acaba aprendendo. Então é importante que isso também seja posto aí em prática e registrado no currículo Lattes, né, naturalmente. Bom, eu acho que assim, em termos do antes, durante e depois, eu acho que eu falei a maior parte dos tópicos, aí já estamos com um tempo um pouquinho avançado também, acho que a gente pode partir para as perguntas, né, Leonardo? É isso aí. Bom, professor, muito obrigado por todos os comentários. É exatamente isso, concordo em gênero, número e grau. Gostaria de agradecer também a participação. Temos aí a Thalita, que também é da minha turma do mestrado, que está aí nos prestigiando. Temos o Rafael, que é egresso, a Raquel, que é aluna, bem bacana, a Ana Caroline também, que é aluna, professor André Cantarelli. Um ponto, pessoal, que assim, que é muito legal, que eu recomendo muito para quem está pensando em fazer o mestrado, o professor Márcio comentou isso, é o aluno especial. Se você quer saber assim, o mestrado é para mim, né? Ele deu dicas de diversas características que é interessantes, né? Organização, leitura, escrita, tudo isso você vai precisar muito no mestrado. Mas ainda assim, você tem essas características e ainda fala assim, será que eu devo ou não? Tente entrar como aluno especial. Você vai estar na disciplina como um outro aluno ali qualquer, né? Não é simplesmente só um ouvinte que você fica ali parado. Você vai fazer todas as atividades, você vai entregar os trabalhos e tudo. E ali você vai ter uma vivência prática, realmente, no dia a dia ali de um mestrando. Então, rotina de leitura, rotina de escrita, normalmente em todo final de disciplina pede um artigo, então, é uma ideia, é uma experiência muito bacana para você saber se mestrado é para você ou não, ou se está na época ainda, você ainda precisa de algum amadurecimento para poder ingressar no mestrado. Então, entre os pontos que foram falados, acho que o aluno especial sem dúvida, um dos mais importantes que eu queria comentar aqui hoje. Outro ponto importante, pessoal, todas essas características e tudo, estão tudo nos editais, tá? A gente não quis pegar um edital, ficar fazendo leitura de edital, acho que fica, né, muito maçante, mas tirem essas dúvidas de todo o funcionamento, desde o do início para você ingressar até o final, prazos e tudo, requisitos, né, de leitura, de proveniência em inglês, né, para saber se você está mandando bem. Tudo isso estão nos editais. Então, procura o programa de mestrado que você queira fazer, entra no site, eles mandam, né, normalmente uma vez por ano, que costuma ser o edital de seleção. Então, dá uma lida, dá uma entendida, vê o que você precisa. A importância do currículo Lattes, né, acho que é muito bacana. Eu estou querendo fazer aí um mini curso com dicas do que você coloca no currículo Lattes, aonde você coloca essa organização é muito bacana e ter esse registro. Inclusive, hoje eu vi uma aluna compartilhando no Facebook assim: meu sonho é estar assim, a festinha, terminei o TCC.
E aí uma ex-aluna que terminou ano passado falou assim, eu tenho saudade do meu TCC. Exatamente isso que o Márcio falou. Não é você só ser graduado, você ser mestre, você ser doutor. É você manter essa rotina. Pô, você vai passar ali 2 anos com muita rotina de leitura, de produção, né? Buscando novos conhecimentos, adquirindo novas habilidades. Então, que você consiga manter minimamente isso. Então, que você leia, tente publicar pelo menos em um congresso uma vez por ano, para você se atualizar. Isso é muito bom para você profissionalmente. É, a formação em administração me ajudou muito nisso, principalmente o lado crítico, entendeu? Entender as coisas, criticar por que que eu estou fazendo isso, da onde que vem isso. Isso me ajudou muito, muito mesmo no meu dia a dia, no meu trabalho. Hoje eu sou um felizardo, né? Como falou, o mestrado abre portas e abre. Eu ainda mestrando hoje, já consigo dar aula, eu tenho certeza que isso me ajudou muito. Tá aí o professor André Cantarelli também, que é meu colega de trabalho, então é uma honra enorme poder fazer parte desse time de estrelas aí que a gente tem na UF. Abriu portas também na Dom Bosco, então tudo isso vai contribuindo para que você se torne uma pessoa melhor, para que você adquira novos conhecimentos, as amizades que você faz no mestrado é muito bacana, porque a gente sofre junto, a gente passa pelas disciplinas junto, então é uma amizade assim, muito verdadeira, porque não é só você que está sofrendo, tem outras pessoas também sofrendo, então é uma experiência assim que eu indico, mas que com consciência, né? É uma rotina muito intensa de leitura, muita, muita, é muita coisa para ler, é muita coisa para escrever, é, principalmente durante o período de que você está cursando a disciplina, né, fazendo os créditos, é muito difícil você fazer a disciplina e andar com a sua dissertação, então, porque é uma carga muito grande de conteúdo, então algumas coisas também te ajudam, né, parte das disciplinas vão ajudando para que você consiga desenvolver a sua dissertação, então é muito bacana e principalmente também a figura do orientador, né? Lógico que você não escolhe o orientador antes de entrar, né? Você entra, você vai apresentar o seu pré-projeto, tem algumas etapas aí, né? E dentro da temática que você se propõe a fazer a sua dissertação, você vai indicar alguns possíveis orientadores, né? E eles tendo disponibilidade, tendo vaga, você vai poder ter esse apoio e usem e abusem do orientador. Normalmente, como o Márcio falou, o orientando, né? Você que está lá fazendo o programa de mestrado, você é o maior interessado. Então, não é o orientador que tem que pegar na sua mão e correr atrás. Mas utilizem dele, né? Normalmente é um especialista, um doutor na área, então é uma pessoa que entende bastante coisa, que pode te dar novas ideias e tudo. Conversem, nossa, minha dissertação mudou tudo. Desde quando eu entrei, que eu já estava com alguma coisa fixa, até hoje mudou bastante, porque eu converso com os colegas, converso com os professores e isso ajuda muito, muito mesmo. Alguém tem alguma pergunta aí que gostaria de comentar com o professor Márcio? Acho que é uma oportunidade bacana, alguma coisa que não ficou totalmente explanada, alguma dúvida específica, funcionamento das disciplinas, é bem legal, assim, é maçante. A parte do psicológico é muito importante, então você manter a sua saúde mental é primordial, porque é um ritmo muito intenso de estudo, muito intenso. Difere, assim, bastante da graduação, né? Na graduação, você ainda está aprendendo, né? Quando você chega no mestrado, é, assim, um degrau a mais, e, assim, principalmente você produzir e escrever às vezes é muito difícil, porque não é só ler, né? Quando você está no mestrado, você não vai pegar igual na graduação, ah, fulano falou isso. Não, você tem que interpretar, você tem que criticar. Será que é isso mesmo? E quando você for escrever sobre aquele autor, você tem que, de certa forma, contribuir com algo, né, na construção do conhecimento. Então, são etapas do mestrado ali que é muito bacana. Teve um professor que, se não me engano, foi o professor Gustavo, falou muito legal. Ele falou assim: no mestrado, o bacana é você contribuir com um tijolinho. Você não precisa construir um muro ainda que vai fazer toda a casa, não. Se você conseguir contribuir com um tijolinho, você já está fazendo a sua parte, você já está gerando conhecimento. Então, isso é muito importante. Então, acho que o bom do mestrado, que abre muitas portas, é exatamente isso. Ele
desenvolve mais o seu senso crítico, né, de pessoas, organizações, principalmente trabalhando com a administração. Eu que sou contador de formação, para mim, me enriqueceu muito fazer o mestrado em administração, exatamente para ter essa visão da organização um pouco melhor do que simplesmente a contabilidade, né, que a gente fica muito acostumado, às vezes, a ver as demonstrações. Lógico que tem a parte analítica, mas essa crítica da administração me ajudou muito, muito mesmo, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida acadêmica. Então, eu só tenho a agradecer também. Algum comentário, pessoal, que vocês queiram deixar aí? Ah, obrigado, Thalita. A Thalita está participando. O desconhecido acredito que deva ser o Luiz aí, também é o 01 da turma. Deixa eu aproveitar, Leonardo, enquanto o pessoal não manda questões. Uma coisa importante que você falou da publicação, eu gosto muito de frisar isso, e é um ponto de dúvida, né? As pessoas costumam perguntar como é que é essa história de publicar e tal. Cara, o tempo é um problema. Você tem o tempo como um inimigo e o tempo é implacável. E uma coisa que eu sempre fiz, desde sempre, desde que eu comecei meu mestrado, e fiz a mesma coisa no doutorado, é tentar converter tudo em benefício. Então, tudo que eu escrevi, eu tentei direcionar para minha dissertação, para minha tese, e tentei publicar. Porque tem dois pontos nisso, né? Publicação é uma coisa muito séria. Você, ali, como o Gustavo bem disse, você está contribuindo com um tijolinho. Mas você precisa ter muita certeza de que aquela publicação não é um conhecimento falso. Ela vai passar por uma avaliação, mas existe um risco, né? E publicar é difícil, mas despublicar é mais difícil ainda. Então, uma vez publicado, você corre o risco de ter uma mancha aí na tua vida com uma coisa ruim para o resto da vida, né? Por outro lado, se você tem uma coisa que é muito bacana, é muito ético compartilhar isso. O conhecimento preso, o Leonardo falou e é verdade, a gente investe muito em leitura e de repente você converte aquilo em um novo conhecimento. Se você não publica, você não está sendo ético. Então, publicação é parte da ética da pesquisa, né? E quando você faz a publicação, principalmente em eventos, eu indico demais os eventos para os mestrandos, você coloca a sua publicação à prova, que o evento não é considerado uma publicação finalizada ainda. Evento é um intermédio, né? Uma parte intermediária que é destinada à discussão. E no evento você coloca a prova para as pessoas criticarem e contribuírem com o seu trabalho, sinalizarem pontos de fragilidade, caminhos que poderiam ser melhorados, né? Então, assim, essa tentativa de converter tudo, e aí a questão da resiliência, a questão de acreditar. Há pouco tempo eu conversei com a Raquel, um dos trabalhos que eu tenho que tem mais citação foi um trabalho de doutorado, de disciplina. Eu fiz com mais 3 colegas, nós publicamos num congresso, e depois eu falei com a turma, eu falei, cara, esse trabalho é bom, esse trabalho ele tem diferencial, ele tem algo nele que é diferente. E aí os caras falaram, não estou com tempo, não estou com tempo. Eu falei, então deixa comigo. Eu acredito nele, eu vou botar esse trabalho para frente. E eu tomei 9 negativas de revista. Eu mandei para uma, isso é assim, para mostrar que todo mundo toma, tá? Mandei para uma, negativa. Outra, negativa. Foi negando, negando, negando. E aí os caras, Márcio, desiste disso, cara. Isso não vai, né? Esse trabalho não vai funcionar. E ele já estava em inglês. E aí uma revista daqui do Brasil aceitou. Ele foi publicado em 2018, tem 2 anos. Esse trabalho já tem 126 citações no Google, das quais mais de 70% são citações internacionais. Eu suponho
que esse trabalho virou texto obrigatório de disciplina em universidade nos Estados Unidos, em mais de uma. Então, porque eu vejo muitas pessoas das mesmas universidades citando esse trabalho. Então, quer dizer, se eu tivesse desanimado, né, se eu tivesse tomado a nona negativa na revista e desanimado, ninguém teria feito o uso do trabalho. Cara, é difícil um mês que o Google não manda um alerta para mim, ó, teu trabalho foi citado. Então, um pouco disso, né? Eu queria trazer esse lado aí também da resiliência, né, para mostrar que não é fácil. Exatamente. Um dos pontos, eu vou ler os comentários, mas um dos pontos legais é realmente para você testar o trabalho, a minha parte de fundamentação teórica, eu coloquei tudo num congresso e me ajudou muito. Então, eu ainda na construção da minha dissertação, peguei um capítulo da dissertação e publiquei num congresso. Isso me ajudou, olha, tem que melhorar aqui, cita fulano que ele é importante nesse aspecto. Então, tudo isso auxilia. Então, você pegar disciplinas ou pedaços do que você já está gerando de conhecimento e ir testando, ver o que está bom e tudo. O feedback é sempre muito importante. O Thalita também concordou com a parte do aluno especial, realmente. Ela falou que faz toda a diferença para ter uma real noção do que você vai viver durante o mestrado, né? Além de, claro, a possibilidade de acortar essa disciplina quando você se torna aluno. Então, o legal do aluno especial é bem legal isso, porque você cursa como um aluno, caso você tenha um aproveitamento da disciplina e você ingresse depois nesse programa, você pode eliminar essa disciplina, porque você já cursou. Então, é só benefícios desde que, né, você se dedique tudo e veja se realmente aquilo é para você. E a Thalita também comentou sobre a saúde mental, né? Durante essa pandemia, realmente foi um choque para todos nós que estávamos com todos os afazeres, né? Ainda ter que produzir, né? O tempo, a gente ainda ganhou uma prorrogação aí pequena, mas ganhamos, mas realmente a gente manter a saúde mental, sendo que a gente não pode estar perto de quem a gente gosta e tudo, principalmente no início ali da pandemia, estava muito sério, né? Então, lidar com tudo isso e você ainda ter todo o peso da dissertação, o tempo está correndo, o tempo está passando, você tem que, né, continuar lendo, continuar produzindo. Realmente é muito difícil e esse ano veio aí para provar que ou a gente sai doido ou o negócio realmente ajudou bastante. A Dani comentou que a experiência do mestrado foi incrível, enlouquecedora, com certeza, e enriquecedora, né? Superou muito as minhas expectativas. Isso aí, Dani, concordo com gênero, número e grau. É muito enriquecedor, você aprende muito a convivência, é, a puxada mesmo, é muito puxado, mas é bacana, é bacana. E a Thalita também comentou da parceria com os outros mestrandos, né? Com a parceria com os outros alunos, uma rede de apoio muito grande, troca de experiências, e é muito legal essa torcida, né? Alguém está com alguma dificuldade, eu de vez em quando ainda falo, olha, eu fiz um método assim, eu utilizei tal coisa, tenta sim, achar uma ferramenta nova, disponibilizar. Então, todo esse networking que você faz também no mestrado, ele é muito importante e agrega muito. Sem problema, Thalita. Obrigado aí pelos comentários, Dani também. É muito bom realmente poder participar e estar junto com esse time aí de feras, né? A gente só tem feras aí na turma. Mais algum comentário, Márcio? Alguém tem mais alguma pergunta que gostaria de fazer? Algum comentário sobre o programa? Críticas, sugestões também são sempre bem-vindos. Isso aí. Não prometo datas ainda, mas currículo Lattes é bem bacana. Eu já estava com ideia já de fazer algum mini curso, alguma coisa assim voltada para isso. Então, construção de um currículo Lattes, as ferramentas, a utilização do Mendeley para citações ajuda muito na produção. Então, vem bastante coisas aí também daqui a pouco, né? Em breve a gente já consegue organizar tudo. Bom, Márcio, mais algum ponderamento? O pessoal está meio tímido hoje. Eu acho que se a gente não tem mais questões, a gente pode ir encaminhando para o fechamento mesmo, né? Mas se tiverem também é ótimo.
fiquem à vontade, não só para mandar no chat, mas também para abrir a câmera e o áudio aí, não tem restrição, né? A gente está é um grupo pequeno, dá para a gente conversar tranquilamente. Com certeza. E, novamente, né, pessoal, gostaria de agradecer aí a atenção, a disponibilidade de todos vocês, principalmente do professor Márcio. Eu sei que é um período complicado, assumi a coordenação há pouco tempo, tem bastante coisa, bastante trabalho, as aulas da UF voltando agora, então tá todo mundo na correria, mas gostaria de agradecer muito a disponibilidade, a atenção, o carinho aí para conseguir trazer esse conteúdo tão bacana aí para gente. Lembrando que todo esse webinar vai ficar gravado, então depois eu vou conversar com o professor Márcio aí de um meio para a gente conseguir divulgar, e eu coloco lá nas minhas redes sociais também o link e tudo para vocês poderem rever algum ponto e tudo das falas do professor. E precisando sempre de qualquer coisa, qualquer dúvida, me coloca à disposição. Acredito que o professor Márcio também, então, né, tem currículo Lattes que é fácil de você achar e tudo, e qualquer coisa eu me coloco à disposição. Então, agradeço a participação de todos. Deixo também, professor, você quer deixar suas palavras aí de agradecimento? Vale a pena até dar uma informação, a gente está num processo de reformulação do site, né, do programa, por uma questão de informação mesmo. Né? O tempo é um pouco curto, mas eu tenho tentado investir em manter a rede social abastecida, então, sempre que tem defesa, eu tenho publicado, né? Dá um pouquinho de trabalho de fazer as coisas e tal, mas isso tem trazido um efeito interessante, porque as defesas são abertas e, historicamente, a gente acabava não tendo público nas defesas. Né? A gente tinha os casos dos alunos chegarem até a defesa sem nunca ter visto uma defesa. O que eu acho ruim. Importante você saber como é que toca a banda. Né? Então, ainda mais agora no período de pandemia, que tudo tem sido feito remotamente, as defesas têm sido publicadas. Eu sempre recomendo que vocês sigam o Facebook do programa. A gente acabou não fazendo no Instagram ainda, mas tem um canal no YouTube que a gente tem publicado algumas coisas. Né? Essa semana saiu um vídeo. Eu tenho pedido aos egressos que contem em mais ou menos até 3 minutos como é que foi a sua pesquisa. É uma forma de mostrar para outros mestrandos, mas não só para quem é de programa, mas mostrar para a sociedade o que um mestrado faz, né? O que essas pessoas têm pesquisado, como é que elas têm contribuído. Então, provavelmente, a gente está gravando, esse vídeo vai ficar disponível na página do YouTube do programa. Se vocês procurarem lá, PPGA, MPA, vocês vão encontrar, e depois a gente vai, depois dessa reformulação, a gente vai colocar os links direitinho no website que está passando por um estudo para poder ser reformulado. Tá? Então, eu recomendo que vocês sigam as redes sociais aí para ficarem sempre bem informados. No mais, agradeço ao Leonardo pelo convite, pela oportunidade, né? Agradeço a todos que dedicaram um tempinho aqui, né? Prestigiaram a nosso papo. É sempre bacana a gente ter essas oportunidades, né? De troca de experiências, de troca de ideia. Então, agradeço demais aí a presença de todos e espero que a gente continue tendo essa movimentação sempre, porque isso é muito importante para o programa, é muito importante para a UF, mas, acima de tudo, é muito importante para a sociedade, de uma forma geral. Né? Então, muito obrigado a todos, muito obrigado, Leonardo. Professor, agradeço imensamente. Eu sei que a agenda é corrida, é bastante coisa, mas fico muito feliz por ter aceitado o convite, ter compartilhado um pouquinho, principalmente da experiência da coordenação, né? Eu como aluno do programa, né? Então, a gente vê ali sempre o lado do sufoco do aluno, né? Mas é bacana a gente, às vezes, parar para entender um pouco o funcionamento, né? Algumas coisas que às vezes a gente entra, a parte do aluno especial eu não sabia, eu entrei no mestrado sem saber disso, eu fui saber já lá dentro, então por isso que eu recomendo sempre, tá na dúvida, não sabe se é para você, eu acho que funciona muito. Agradeço imensamente, pessoal, a participação de todos vocês, obrigado de verdade.
tá? Vou estar sempre disponível, então qualquer dúvida, comentário também que a gente não falou aqui, pode me procurar lá no Instagram, no Facebook, que eu estou à disposição. Novamente, obrigado, professor Márcio, por tudo aí, pelo tempo que eu sei que é muito precioso. E pessoal, a gente vai ficando por aqui. Uma boa noite a todos. Obrigado pela atenção. Fiquem bem e até um próximo evento aí. Com certeza tem muita novidade bacana chegando aí. Em breve a gente. Vocês fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, que em breve tem mais coisas aí, tá? Então fiquem bem, a todos uma boa noite e até mais, gente. Valeu, pessoal. Boa noite. Tudo de bom e até uma próxima. Aí, que bom. Vou parar a gravação, tá, professor? Beleza, você consegue